Então, a gente, na semana passada, a gente começou a ver os atributos de Deus, né? E aqui, nos atributos, eu vou só ler o que está lá naqueles slides que eu botei, né? Que fala assim, enquanto os nomes de Deus exprimem as suas atividades, os atributos descrevem seu caráter ou natureza moral. E a gente foi vendo, e os últimos que a gente viu, né, nós já vimos até agora, que ele é eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Né? Então, hoje a gente dá continuidade a isso. E o primeiro deles é santo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Em Levítico, né, quem está aí com a Bíblia, Levítico 19, versículo 2. E que fala, assim, Levítico 19, 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou santo. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aqui é interessante que a explicação é que o que é esse ser santo? É ser completamente puro, sem falha ou pecado. É claro que Deus, essa é a característica dele. Ele é completamente puro, sem falha e pecado. E é tão interessante a gente ler essa definição do que significa, né, esse atributo de Deus de ser santo, ser completamente puro, sem falha ou pecado, que foi assim que o homem, né, o ser humano, é homem no sentido genérico, o ser humano foi criado. Por isso, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com todas essas características. Por isso, lá na criação, antes da desobediência, antes do pecado, o homem podia ter comunhão com Deus, porque ele também era santo, ele também era sem falha e sem pecado. Então, era a mesma identidade. Na nossa linguagem, o mesmo DNA, então tinha comunhão completa, comunhão perfeita. Mas a partir da entrada do pecado, essa característica dessa pureza, dessa santidade, dessa ausência de falha, né, ou ausência de impurezas, ausência de pecado, o homem perdeu. E glória a Deus por Jesus, porque por causa dele, pelo que ele fez naquela cruz, né, hoje nós, através dele, né, estamos nessa condição diante de Deus. E isso é importante vocês entenderem, porque isso muda toda a nossa perspectiva. Sabe aquelas orações, eu sou miserável, eu não tenho valor nenhum, eu não sou nada, Senhor, você sabe que eu não valho nada, que eu não presto, que eu... Sim, em nós mesmos estaríamos e estamos nessa condição, mas através de Jesus, por causa de Jesus, hoje nós estamos diante de Deus como santos, sem falha, sem puros, por causa de Jesus. Mas por que isso? Porque Deus ele nos vê através de Jesus. É como se ele olhasse para nós através de uma lente que se chama Jesus. Então, quando ele olha através de Jesus, e o que significa isso, olhar através de Jesus? É olhar através desse sacrifício que ele fez na cruz, essa obra completa, morte e ressurreição, ele nos vê assim, por causa do Filho dele. Então, em Cristo, sim, eu tenho valor. Em Cristo, sim, eu valho muita coisa. Em Cristo, sim, eu sou santa, separado para Deus. E aqui é interessante ser de santos porque eu sou santo. Gente, trazendo isso para a nossa realidade, lá no Novo Testamento isso é falado de novo, ser de santos, né? Assim como é o vosso Deus. Fala de novo, e tem uma outra passagem que fala, se alguém diz
estar em Cristo, deve andar como ele andou. E passa por isso, passa por esse processo de santificação, que é para o resto da nossa vida. Passa gente, isso é uma escolha, não é automaticamente. Claro, peraí, é uma escolha, o nosso caminhar dessa forma, estar nessa condição de santo, de separado para Deus, numa condição de justiça de Deus. O que significa isso? Sermos, que nós somos justificados, estamos limpos diante de Deus, sem nada que nos separe dele. Isso é completamente e somente através de Jesus. Agora, a decisão de caminhar num processo de santificação é nossa. Claro que a gente não consegue isso na força do nosso braço. É o Espírito Santo trabalhando em nós, mas assim, nós permitindo que ele trabalhe. Romanos 8,14 fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem uma tradução que fala assim, todos os que se deixam ser guiados. Se é todos os que se deixam ser guiados, é porque eu posso falar, não. E isso, quem já fez aqui, se alguma de vocês já fez a Avance, lá tem uma matéria em que a gente estuda sobre isso, que fala do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Depois eu tenho intenção da gente estudando isso também. E o que é isso? Só para vocês entenderem essa condição que Deus trouxe para a gente, que era uma condição dele, era um atributo dele, e nós hoje temos essa condição por causa de Jesus. O homem natural é aquele homem que ainda, homem, de novo, tá, gente? Sentido genérico, homem e mulher, ser humano. É aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda tem uma natureza pecaminosa dentro de si. Trazendo para a linguagem popular, aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não entregou a Jesus, não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador pessoal. É o homem natural, uma natureza pecaminosa em que o espírito desse homem está morto. E Deus, né, na pessoa do Espírito Santo, não pode habitar dentro dele. Esse é o homem natural. Se ele morrer, ele vai passar uma eternidade sem Deus. O homem, e aí vem o outro lado. Conheci a Cristo, aceitei ele como meu Senhor e Salvador, nasci de novo. E aí esse nascer de novo, esse homem pode ser o homem carnal. O que significa isso? O homem carnal e o homem espiritual. Os dois nasceram de novo. Os dois tem o Espírito Santo morando dentro de si. O Espírito não está morto mais, mas o Espírito Santo já mora dentro deles. Se eles morrerem, eles vão passar uma eternidade com Deus. Só que o homem carnal é aquele homem que nasceu de novo, se morrer, vai para o céu, mas que não tem se deixado ainda estar sendo completamente dirigido pelo Espírito Santo, ou está ainda naquele início, naquele processo inicial de santificação. E todos nós passamos por isso. Quando a gente acabou de nascer de novo, não é um passe de mágica. Eu nasci de novo, nossa, eu já estou assim, cheia da presença de Deus, já estou cheia da presença de Deus, porque o Espírito Santo vem morar dentro da gente. Mas, não, eu já não... Isso aqui, eu já abandonei tudo. Não, é um processo, né? A pessoa que nasceu de novo são os bebês espirituais. Paulo fala sobre isso, né? Do ser bebê e depois já ser crescido, já deixei de ser menino. Né? Então já pode comer uma comida mais sólida. Você lembra? Ele fala sobre isso. Olha, vocês são leleitos, eu só posso dar leitinho, porque senão vocês não vão aguentar. Então, passa por isso. Você nasceu de novo. Porque o que nasce de novo é o teu espírito. A tua mente, ela não nasce de novo, ela tem que ser o quê? Renovada. Por isso, lá em Romanos 12:2, a palavra nos ensina que nós devemos renovar a nossa mente na palavra, e essa renovação é uma renovação contínua para o resto da vida.
Por quê? Porque para o resto da vida eu vou trocando os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus, consequentemente, foi o que eu falei ontem lá no culto, as minhas ações vão sendo transformadas, né? E os meus hábitos vão sendo mudados, o meu caráter vai sendo moldado pela ação do Espírito Santo, e eu vou crescendo nesse caminho. Então, assim que a gente nasce de novo, mas às vezes não necessariamente só apenas quando nasce de novo, às vezes a gente vê pessoas que têm 10, 20, 30 anos na igreja e que continuam com ações que, peraí, tem alguma coisa errada, porque você não é crente. E tem alguma coisa errada, porque as tuas ações continuam iguais, muito parecidas ou iguais a ações e comportamentos de pessoas que nem nasceram de novo ainda. O que é isso? Não está o homem carnal não está se deixando ser transformado diariamente pela ação do Espírito Santo, que vai convencendo a gente, olha, para com isso, se afasta disso, isso não é o melhor para você. Vocês estão entendendo? E o homem espiritual, que é aquele homem que não é perfeito, porque nós não somos perfeitos em nós mesmos. Né? Deus nos vê como santas, puras, por causa de Jesus. Em nós mesmos não nos falhamos, tanto que a gente erra, a gente peca, a gente cai. Mas, como eu gosto de falar, igual o evangelista Felipe Baroni, o pecado na vida de um cristão, e vamos dizer assim, de um crente espiritual, do homem espiritual, ele é um acidente de percurso, não é um pecando toda hora, porque eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. E na hora que a gente erra, gente, às vezes é uma palavra, às vezes é um pensamento que não está alinhado com a vontade de Deus, o Espírito Santo ele já toca na hora, porque ele está aqui dentro, e ele é vivo, ele é o próprio Deus, onipotente, onisciente, onipresente, na pessoa do Espírito Santo. Então, esse crente espiritual é esse que está se deixando ser moldado, ser transformado pela ação do Espírito Santo e está indo nesse crescimento, nesse processo de santificação, né? Ou seja, de separação do mundo, mas me afastando do mundo, mas me separando para Deus, mergulhando cada vez mais nele. Então, é tremendo isso, né? Por isso que eu gosto aqui, quando a gente vai conversando, e trazendo dos atributos de Deus, mas trazendo para a nossa realidade da nova aliança, porque a gente vê claramente essas aplicações. Então, essa é uma característica de Deus, ele é santo, ele é puro, ele é sem falha e sem pecado. E é nisso que o processo na nossa vida, o processo de santificação vai nos levando a esse caminhar em Jesus, mas guiados e transformados pelo Espírito Santo. Na nossa força a gente não consegue, sabe por quê? Porque nenhuma mudança de fora para dentro é permanente. Ela até pode durar, e dura um tempo, mas depois acaba, sabe por quê? Porque não mudou lá dentro. Agora, as transformações que o Espírito Santo ele faz em nós, a gente permitindo, elas são mudanças de dentro para fora, ele muda lá dentro da gente, ele vai mudando quem nós somos, né, nesse processo de santificação, ele vai transformando aqui. E isso se torna duradouro, e a gente vai caminhando nesse processo de santificação. Uma outra característica, um outro atributo de Deus, é que ele é justo. O que significa isso? Ele é imparcial e nos seus julgamentos. E o que significa isso? Ser justo, analisando Deus esse atributo dele, de ser imparcial nos seus julgamentos, ser justo, significa ser justo e imparcial em seus julgamentos, segundo, agora, em Deus, ele é perfeito, ele não, primeira coisa, ele não nos julga assim, segundo a nossa justiça humana. Há pouco tempo atrás, o bispo André pregou sobre isso. Como a gente fala, não, mas isso não é justo. Não é assim. Normalmente, a gente está tendo alguma tendência. Já viu aquela expressão de que a gente, quando o erro
é com nós mesmos ou com alguém muito próximo, nós somos muito mais condescendentes. A gente tem... Não, mas... Não, olha só, sabe o que aconteceu? Eu agi assim por causa disso, disso. A gente sempre tenta dar uma explicação, ou se foi alguém muito próximo a gente, né? Então, a nossa justiça, a justiça humana, ela tem muito desse viés. E Deus, ele é justo de forma íntegra, não baseado nos conceitos humanos, mas baseados na justiça de Deus. E por que Jesus veio, gente? Porque nenhum ser humano conseguiria, né, após a queda, né, tudo isso após a queda. Antes da queda, não, estava tudo perfeito. Depois da queda do homem, depois do pecado, nenhum ser humano conseguiria atingir o padrão de Deus. O que era a lei? A lei era assim, vamos dizer, trazendo para uma linguagem popular, ela era o padrão de Deus para o homem, como ele deveria viver, como ele deveria ser. E ninguém conseguia, porque eram 600 e poucas leis que deveriam ser cumpridas por dia. Não é, eu cumpri uma vez na vida. Aí tudo bem, de repente até daria, mas era por dia. E se você errasse em uma, você já tinha errado em todas. Ninguém conseguiu, a não ser Jesus, que ele conseguiu. E ele mesmo falou: eu vim para cumprir a lei, porque ele tinha essa natureza santa, ele tinha essa natureza pura, ele estava, sim, aqui na forma humana, né? Porque o pecado entrou por um homem, a gente já estudou sobre isso, e tinha que ser aniquilado por um homem, mas não um homem com uma natureza pecaminosa, não ia adiantar nada, mas um homem que não tivesse essa natureza pecaminosa, que era Jesus. Então, Jesus, ele conseguiu cumprir a lei toda. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em nada, a palavra nos diz isso. Então, Deus, ele, em relação a nós, ele nos olha através dessa justiça de Deus. A palavra nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio para nos purificar, para nos resgatar dessa maldição do pecado, da miséria e das enfermidades. E aí, essa justiça de Deus, que através disso, de novo, olha a obra da cruz aí, de novo, tudo, gente, a nossa vida toda, ela passa pela obra da cruz. E olha, Deus olhando para a gente, de novo, através de Jesus. Então, hoje, eu falei isso ainda há pouco, nós somos justiça de Deus. E o que é isso? O que é ser justiça de Deus? É estar numa condição, é a nossa condição diante de Deus. E que condição é essa por causa de Jesus? Essa condição de que não há separação mais entre a gente, de que tá tudo bem, tá tudo certo, sabe, joinha? Tá tudo certo entre você e Deus, nada te separa mais dele, porque, então, ele é justo, a justiça dele opera nesse sentido, sabe, para nós hoje, através de Jesus. Agora, o que seria nós andarmos dentro dessa justiça de Deus? E isso, gente, a gente só consegue em Cristo, porque na natureza humana, guiada completamente pelas suas emoções, né, e pela sua carne, nós seremos imparciais, nós procuraremos favorecer aqueles que nos agradam. Agora, ser justo e trazendo para a gente, tá, gente? Ser justo e imparcial em seu julgamento, segundo Deus, né? De acordo com Deus, o que seria isso? Significa agir com retidão, sem favorecer ou prejudicar ninguém, mas julgando com verdade e equidade. Você acha que um ser humano
guiado somente por uma natureza pecaminosa, que já está morta, está completamente morta, em que o que domina ele é a carne, vai conseguir caminhar numa retidão, julgando com justiça e equidade? Não, só em Cristo. Só em Cristo, né? A justiça de Deus é perfeita. Olha só que interessante, porque ele conhece todas as coisas, inclusive as intenções do coração. Né? É tão fácil, às vezes, né? Pessoas enganarem umas às outras com a aparência ou com as suas falas, mas Deus sonda o coração. Eu lembrei agora disso, você lembra quando Samuel, o profeta Samuel, foi lá ungir o próximo rei de Israel? O primeiro que chegou foi Eliabe, né, o filho mais velho. E ele chegou e Samuel, no pensamento humano dele, falou: deve ser ele, porque ele tem aparência de rei. E se a gente lê lá, falava que Saul, ele era alto, ele era forte, ele era bonito. Então, tinha um porte de rei. Então, um porte bonito, né? Então, acho que a gente entende que, digamos assim, Eliabe tinha esse porte de rei. Devia ser alto, forte, bonito, um porte. Mas aí, o que Deus falou para Samuel? Não é esse. E foi passando os outros, né? Foram passando, ele falou: não é esse, porque eu não julgo segundo a aparência, mas eu sondo o coração. Olha só. E aí foram passando outros, e o Senhor foi rejeitando todos, até que depois mandaram chamar Davi, e quando Davi veio, o Senhor falou: este homem, esse o próximo rei, porque ele é um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, que não é perfeito, quer dizer, Deus é perfeito, não estou falando do homem, né? Não é perfeito, mas tem um coração que quer estar sendo dirigido por Deus, que tem um coração que quer estar sendo, que é rápido em se arrepender. Vocês viam lá, as falhas de Davi? Quando ele errava, ele corria para a presença do Senhor: Senhor, eu errei, me ajuda, eu fiz tudo errado, sabe? Ele rasgava o seu coração. Então, Deus, ele julga, ele conhece todas as coisas, inclusive as intenções do coração. Olha isso aqui que eu também escrevi. A Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas, realmente ele não faz. E que ele julga com base na verdade e na justiça. Ele não faz os seus julgamentos ou de acordo que, olha só, essa aqui é minha amiga, então eu vou favorecê-la. Ou então, o que a gente vê, infelizmente, tanto hoje aí, só ligar uma televisão, as pessoas agiram em favor de outro porque rolou um subornozinho ali por baixo, rolou um dinheiro por debaixo dos panos, né, para poder ser favorecido. Não, Deus não faz isso. Ele é justo, ele, ele age baseado na sua justiça, nos seus atributos, no seu caráter, em quem ele é. E ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele é fiel, ele é perfeito. Imagina Deus nos julgando com todos esses atributos e características dele, ele nos julgando sem Jesus. Ia dar ruim, né, gente? Ia dar ruim. Então, assim, glória a Deus por Jesus. Olha, agora, olha só que interessante, da mesma forma que ele age assim, que ele não tem acepção de pessoas e que ele julga com base na verdade, na justiça, da mesma forma, ele nos chama a praticar a justiça, sem parcialidade, tratando todos com equidade e retidão. Ou seja, ele nos chama para sermos assim como ele é. Olha só que tremendo. Mas, Lília, é difícil. Na nossa força, sim, mas permitindo que o Espírito Santo nos dirija, é possível. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Porque se a gente falhou, o Espírito Santo está ali: olha, não, vamos lá,
Deus já te perdoou. Vamos lá, se reposiciona. Eu estou aqui com você. Eu sou aquele que te ensino todas as coisas. Eu sou aquele que te guio o tempo todo. Então, vamos lá, vamos seguir em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Vamos lá. Eu estou com você. Nada te afasta do amor de Deus. Então, ser justo, como Deus deseja, significa agir com integridade, tomando decisões alinhadas com a sua palavra. Gente, Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra viva. Então, você quer andar, né, de uma forma separada para Deus, estar nesse processo de santificação que é para o resto da nossa vida. Uma vez eu escutei um pastor falando e é muito interessante essa forma de falar, em que ele falava o seguinte, que nós temos que nos converter todos os dias. E não é converter de aceitar a Jesus, não, eu já aceitei a Jesus, já nasci de novo, já sou salvo, nada me separa do amor de Deus, mas ele usou essa expressão, nós nos convertermos todos os dias, justamente relacionada a esse processo de santificação. Quem eu estou deixando Cristo operar na minha vida, estou deixando o Espírito Santo operar na minha vida, ir me transformando, então, todo dia, como se todo dia eu estivesse nascendo de novo, porque eu olho e vejo que hoje eu já não sou mais quem eu era ontem, porque Cristo já tem sido, na pessoa do Espírito Santo, transformado mais e mais a minha vida, e eu vou nesse processo contínuo. Então, eu achei essa definição interessante. Então, significa, né, ser justo como Deus deseja, significa agir com integridade, tomando decisões alinhadas com a sua palavra, sem se deixar levar por interesses pessoais, emoções ou preferências. Que interessante, né? Sede santos como eu sou santo. Sabe, sejam separados para mim. Mas, de novo, você não está sozinha, né? A gente está aqui, só tem mulher. Vamos lá, outro atributo dele. Ele é fiel, a gente já falou isso, na verdade, a gente já falou isso. Eu juntei, né, quando eu falei que ele era imutável, que ele é imutável, né? Ele é digno de confiança. Então, só para recapitular, vamos lá rever. 2 Timóteo 2, 13. 2 Timóteo 2, 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele é completamente fiel. Ser fiel, relembrando a aula passada, é a qualidade de quem é constante, de quem não muda, de quem é... E é tão interessante que lá em Provérbios tem uma frase que fala que Deus, ele abomina a balança mesmo de peso, a balança infiel. Né? O que é a balança ser fiel? É ela estar ali, como a expressão que a gente usa, ela está ali tarada, né? Ela está ali, assim, não está tendendo nem para um lado nem para o outro. Tipo assim, eu sou a vendedora, eu não deixei a minha balança tarada, né? Tarada ali no sentido assim, fiel. Essa é a palavra mesmo, tarada, no sentido de fiel, de exata, ela não está, entre aspas, roubando umas graminhas, né? Tipo assim, eu estou comprando 1 quilo de açúcar, mas, na verdade, a minha balança não está tarada ali no zero, ela está ali tarada, ou seja, na marcação no 100. Então, na verdade, eu estou pagando por 1 quilo, mas eu estou levando 900 gramas. Não, sabe? E Deus abomina isso, porque isso é não ser fiel, não ser... e olha como as coisas se misturam, não ser justo, não ser perfeito, né? E ele essa qualidade dele ser fiel, dele ser imutável, dele ser constante, isso é alguém que é digno de confiança.
completamente digno de confiança. Quantas vezes, eu acho que eu comentei isso, pessoas são traídas umas pelas outras, né? Seja num relacionamento conjugal ou relacional a nível de amizade, né? São traídas. O que é isso? O que significa isso? Puxa, aquela pessoa, se eu falo assim, aquela pessoa me traiu, tipo assim, aquela pessoa quebrou a minha confiança. Eu confiava nela. Eu achava que ela era fiel, eu achava que ela era constante, que ela era verdadeira, que ela não mudava, mas ela mudou. Ela quebrou uma aliança, ela foi infiel, mas o nosso Deus não. Então, que alegria a gente poder caminhar nisso. E, gente, e olha só, pensei uma coisa aqui agora que eu nem tinha pensado antes. Qual é o nosso chamado? Nós somos chamados a andar por fé e não por vista. Andar por fé, na verdade, é andar confiando que o que Deus diz é verdade, acreditando que o que Deus diz é verdade. E olha como isso é interessante. Se ele não fosse digno de confiança, se ele não fosse fiel, né, constante, imutável, digno de confiança, sinceramente, gente, daria para andar por fé? Não daria. Porque como eu iria conseguir caminhar por fé, ou seja, acreditando que aquela palavra dele era verdade, se ele não passava, até numa linguagem que a gente usa muito, não passava essa segurança para mim, porque agora ele está de um jeito, daqui a pouco ele está de outro, não daria para nós andarmos por fé. E, na verdade, é isso que as circunstâncias apresentam, né? As circunstâncias, elas são inconstantes. As nossas emoções, se elas forem guiadas por elas mesmas, nós formos guiados pela nossa mente, sem ter ação do Espírito Santo, é inconstante. Então, por isso, uma hora a pessoa pode estar aqui, daqui a pouco ela está lá embaixo, ela vai assim, mas Deus não. Ele é constante, ele é fiel e ele nos convida a nós depositarmos a nossa vida, a nossa confiança, depositarmos todas as áreas da nossa vida nesse atributo dele, de ser fiel, de ser imutável, de ser digno de confiança. Isso faz toda a diferença. Como eu já falei na aula passada, traz paz para o nosso coração. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele é benevolente. E o que significa isso? Que ele é benigno, ele é bondoso. Vamos lá, Salmo 145. Vou abrir aqui, Salmo 145, versículos 8 e 9. 45, 8 e 9. Ah lá. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é benevolente em relação à nossa vida o tempo todo. Atos 10, 38 fala que Deus, ele andava fazendo o bem a todos, ou seja, sendo bondoso com todos, sendo benigno com todos, sendo benevolente com todos, e curando os oprimidos do diabo, ou seja, trazendo libertação. E isso aponta para a misericórdia, gente, sabe? Para olhar e ver que havia uma necessidade de ajuda, que precisavam dele, e ele estava ali para socorrer. E o interessante é que quando a gente fala, né, a primeira parte desse versículo, né, de Atos 10, 38, que Jesus andava fazendo o bem a todos, o que significa a todos? Significa a todos, a todo mundo. Ele não estava ali fazendo bem só àquela pessoa
ou fazendo bem, ou seja, sendo benigno, sendo misericordioso, sendo bondoso, não, só aquela pessoa ali, para vocês, os apóstolos, só para vocês, porque estão perto de mim. Não, para todo mundo. Quem não lembra daquela cura dos 10 leprosos? Todos foram curados, só um voltou para agradecer, mas ele foi bom com todos. Se lembra que a gente acabou de ler ainda há pouco? Mesmo se nós formos infiéis, ele permanece sendo fiel, sabe? Ele permanece constante. Então, se ele é bom, se ele é benigno, se ele é bondoso, se ele é misericordioso, ele é assim com todo mundo, com todas as pessoas, sem fazer acepção. A gente leu de novo. Gente, é tão tremendo que quando a gente vai estudar interpretação bíblica, sabe qual é a primeira frase de qualquer livro, uma das primeiras frases de qualquer livro, de qualquer curso sobre interpretação bíblica? É a seguinte: a Bíblia se explica por ela mesma. A gente não precisa explicar a Bíblia, porque ela se explica por ela mesma. Olha só, acabei de usar esse exemplo de Atos 10, 38, e olha quanta coisa a gente já foi puxando. A gente já puxou, né, que ele era bondoso, fazendo bem a todos, ou seja, ele era bondoso com todos, curando os oprimidos do diabo, ou seja, trazendo libertação, exercendo misericórdia com todos. Aí, olha só, aí a gente já lembrou lá daqueles leprosos, que todos eles foram curados. Um voltou para agradecer, os outros não voltaram, mas ainda assim receberam a bondade de Deus, ainda assim receberam misericórdia, ainda assim você vê, todos, não foi feito acepção de pessoas. Eu lembrei agora aqui de Lamentações 3:21, em que fala que, o que fala? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha só, gente. As misericórdias de Deus, essa bondade, esse favor imerecido, essa graça dele, se renovam a cada manhã. Não está falando se renovam somente nas pessoas, nos membros da Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, ou só para aquelas pessoas que moram no Rio de Janeiro. Não, se renovam a cada manhã, se renovam. A pessoa, numa linguagem muito simples, não está nem aí para Deus. Não acredita em nada, não acredita em nada disso. Mas ainda assim, se ela acordou hoje de manhã, se ela está agora tomando um café, se ela está agora indo para o seu trabalho, é porque ela pode nem se dar conta disso. E muitos não dão, milhões não dão. Acham que é algo automático. Mas não, foram as misericórdias do Senhor que se renovaram. Elas nem se dão conta, mas ainda assim, essas misericórdias, esse favor imerecido, essa graça, essa bondade de Deus, operou na vida delas. Olha só, a cada manhã, e termina como grande é a sua fidelidade. Grande é essa fidelidade, grande é essa condição de que ele é constante. Por isso, eu posso confiar que amanhã, né, se não chegar o dia de eu estar com o Senhor, amanhã essas misericórdias vão se renovar e eu vou estar aqui para o novo dia. Olha o que eu falei, como a Bíblia, ela vai se explicando, uma coisa vai puxando a outra, confirmando. Gente, o mais tremendo é isso, é que vai confirmando todos esses atributos de Deus que a gente tem visto e todos o seu caráter, as suas características. Olha como a gente consegue trazer isso na prática, gente, na prática. E olha quando também, acabei de lembrar outra, quando fala, né, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e está falando, qual é o sujeito dessa frase? Português.
O sujeito, elas se renovam sobre todos, é para todo mundo. Olha aí, não tem acepção de pessoas. Olha a Bíblia mais uma vez se explicando, revelando que ela não se contradiz, que ela é perfeita, que ela se encaixa. Foi escrita em 400 anos, por muitos, por mais de 400 anos, por muitos, vários escritores de gerações diferentes, de condições econômicas diferentes, de condições sociais diferentes, mas completamente inspirada pelo Espírito Santo. Não há contradição. Olha só, tremendo, né? E ele vamos ver se a gente consegue terminar esse pedaço aqui. Ele é misericordioso, ou seja, cheio de compaixão. Vamos lá, Salmo 52, 8. Salmo 52. 52, 8. Cadê? Peraí. Ah, tá aqui. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Na Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Isso aqui era Davi falando, olha, eu confio na misericórdia de Deus, para sempre, eternamente. Eu confio nesse favor imerecido de Deus, eu confio nessa compaixão. E, gente, olha só, isso é muito interessante. Há uma diferença de a gente às vezes pensa de empatia para compaixão. A gente, às vezes, na prática, acha que significa a mesma coisa. Só beber uma água aqui. A gente acha, às vezes, no nosso dia a dia mesmo, que é a mesma coisa, mas não é. Empatia é você sentir, é como se pudesse dizer assim, eu estou sentindo as tuas dores, eu estou sentindo o que você está sentindo. Olha, essa pessoa está passando por um momento muito difícil, veio compartilhar comigo, e, sabe, eu tenho essa empatia por ela, eu estou sentindo essa dor que você está sentindo, olha, tá mexendo comigo, está mexendo com o meu coração, eu estou sendo profundamente tocada por isso que você está passando, tá doendo em mim. A gente usa essa expressão, né, gente? Está doendo em mim, o que você está passando está doendo em mim. E pronto, parou por aí. Não estou falando que está errado, não, gente. Nós temos que ter esse sentimento, sim, sabe? De sentir o que, sabe, está sendo tão próximo, estando tão abertos para o outro, nesse sentido de, sabe, do que a palavra nos diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é ter empatia. Só que compaixão vai além disso, começa com isso. Compaixão começa com uma empatia, mas eu não fico só no sentimento. Eu pego aquilo que mexeu comigo, aquilo que está doendo em mim, né? Porque o outro está me contando, e eu faço alguma coisa em prol daquela pessoa, para ajudá-la, para abençoá-la. Isso é compaixão. Eu vejo, por exemplo, olha, está me doendo essa necessidade. Vamos dar um exemplo muito prático, tá? Alguém que está passando por uma situação financeira difícil, e essa pessoa compartilhou, ela não me pediu nada, ela não veio me pedir dinheiro emprestado, nada disso. Ela estava compartilhando e aquilo doeu no meu coração, sabe? E o Espírito Santo foi lá, ou seja, eu tive empatia com ela, e o Espírito Santo foi lá e fala assim, vem cá, vai lá, faz alguma coisa por ela. Abençoa essa pessoa. Algumas semanas atrás, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela passou por ela e o marido, né, passaram por um momento muito difícil.
ela, assim, financeiramente mesmo. O marido ficou quase 2 anos desempregado, ela ficou um tempo desempregada, depois conseguiu um emprego em que o salário não era alto, mas estava dando assim muito no limite para suprir as necessidades básicas, mas e ela me contando, o Senhor não permitiu que faltasse nada. E ela citou um exemplo que ela falou assim, um exemplo não, um testemunho, ela falou assim, como Deus, o que Deus fez? Teve um dia em que a gente estava com a prestação do nosso apartamento atrasado, e a gente já estava com 2 prestações, a gente não tinha de onde tirar, porque o salário, a gente pagava essa prestação com o salário do meu marido, e ele estava desempregado, e a gente estava desesperado, porque se entrasse 3 meses, isso, eles começam a entrar para penhorar o apartamento, é alguma coisa assim. E ela falou assim que ela, pouquíssimas pessoas sabiam disso. E teve um amigo do marido dela, em que sabia disso, e aquilo doeu muito no coração dele, ou seja, ele teve empatia, e ele pegou eles de surpresa, ligou para o amigo, né, para o marido dela, e falou assim, me manda a tua conta. Aí ele falou assim, ué, mas por quê? Não, me manda a tua conta, me manda a tua conta. Deus está colocando no meu coração para eu fazer algo. Me manda a tua conta. E assim, meio sem graça, relutante, o moço mandou, e ele depositou um valor, eu não sei quanto é o valor, e também isso é irrelevante, ele depositou o valor de 3 prestações, e deixou o apartamento ali, né? Já, né, sem ter as dívidas, né? Isso é compaixão. Ele sentiu a empatia, e ele foi lá, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez alguma coisa para abençoar aquela pessoa, aquele casal. Vocês entenderam? É isso. E eu dei esse exemplo de dinheiro, gente, mas isso não é só em dinheiro, não. É em qualquer coisa, sabe? É em qualquer coisa. Às vezes, não é um dinheiro, às vezes é uma atenção, sabe? É uma pessoa que tá sozinha em casa e ninguém vai, e o Senhor toca. Não tenha só a dor de, sabe, puxa, aquela pessoa está sozinha, a família não liga muito, e o Espírito Santo toca, vai lá, e você vai lá, e você está lá com ela, sabe? É qualquer coisa. Então, guarda, essa é a diferença. Empatia, eu sinto a dor da pessoa. Compaixão, eu pego isso que eu senti, e dirigida pelo Espírito Santo, não por pena ou por necessidade. Nós não devemos agir por pena ou necessidade, mas até para abençoar, nós temos que ser dirigidas pelo Espírito Santo. E a partir de uma direção do Espírito Santo, inspirada por ele, eu faço algo em prol daquela pessoa. O que eu sou? Bondosa com ela. E o que Jesus fazia? Ele andava fazendo o bem a todos. Se lembra quantas vezes Jesus fala assim, movido de íntima compaixão, quando ele multiplicou os pães e os peixes, né? E aquela multidão, conforme os discípulos, manda as pessoas embora. E Jesus falou assim, deles de comer, mas, Senhor, não tem nada aqui, não tem nem onde comprar, a gente não tem condições, não tem... E Jesus, movido de íntima compaixão, ele fez alguma coisa, ele multiplicou os pães e os peixes, e o que ele fez? Foi bondoso com aquelas pessoas, abençoou aquelas pessoas. Então, guarda isso. Isso é misericórdia, é esse favor imerecido, cheio de compaixão. Ele é tocado e ele faz alguma coisa em prol para abençoar aquela pessoa. E só para a gente fechar hoje, ele é amoroso, 1 João 4,8. Deu para entender, gente, essa diferença de empatia e compaixão? E nós somos chamados, se alguém diz estar em Cristo, deve andar como ele andou, amém, glória a Deus, a Laís colocou ali, nós somos chamados a isso, sabe?
peça, faça uma oração. Eu procuro orar assim, não sou perfeita, claro que não, nem vocês, mas eu procuro orar assim, Senhor, me ajuda a estar sensível à ação do Teu Espírito Santo, sabe, para saber o que fazer, quando fazer e para quem fazer. Sabe por quê, gente? Usando aquilo que volta e meia eu falo, mas se a gente parar para pensar, eu gosto de uma expressão do pastor Hélio Peixoto, em que ele fala assim, que, na verdade, a nossa vida, assim como cristão, ela tem que ser o arroz e feijão. Às vezes, a gente quer criar coisas mirabolantes, sabe? Assim, eu quero me aprofundar nisso aqui, nesses conceitos. Tudo bem, tá bom, não tem problema. Mas se a gente... Jesus, ele era tão simples, sem desmerecer Jesus em nada, tá? Por favor. Sem faltar com respeito, é como se dissesse, ele era o arroz e feijão, ele era o simples, mas que era o que trazia tudo aquilo que o ser humano precisava. Por que eu estou falando isso? Se você pegar qualquer nutricionista, ela fala, eu não estou falando não precisa ser grandes quantidades, tudo com ordem e moderação, mas ela fala que essa combinação, estou falando nutrição mesmo, a combinação arroz e feijão, ela é perfeita. Ela tem, sabe, nutrientes essenciais para a nossa vida. Tem o ferro, tem muitas outras coisas que eu não sei, né? Mas eu sei que tem o ferro. Tem como é que fala? Não é a proteína, não, mas esqueci o que é o arroz, é o cereal, né? Tem tudo, tem todas, sabe? A combinação arroz e feijão, ela é perfeita para um sustento de uma pessoa a nível de vitaminas, de sais minerais, carboidrato, carboidrato. Ela tem o que a gente precisa para poder até dar força mesmo, sabe? E tudo bem, Lili, que faltou a proteína, que não é aula de nutrição, estou falando desses dois. Então, é isso, sabe? É o simples, mas que é o essencial para a nossa vida. E Jesus, ele era assim, ele era simples, mas ele não só era, ele é e sempre será o essencial, tudo que a gente precisa, gente. E é o que esse mundo precisa, mesmo achando que não é. Né? Então, esse mundo vai ver Jesus através de nós revelarmos ele, através não só da nossa vida, mas através dessa compaixão, desse olhar de compaixão, dessa ação que a compaixão traz. Né? E a última, porque 9:1 já, mas só para a gente fechar, ele é amoroso. 1 João 4:8. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente vai fechar com isso aqui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente lê essa frase e ela passa despercebido. Só que amar, aqui não fala de amor, sentimento. Aquele que não tem sentimento de amor. Amar é um verbo. O verbo é ação. Em Provérbios mesmo fala que nós não devemos amar apenas de palavra e de língua só, mas por obra e em verdade. As nossas ações devem revelar amor, porque amar é verbo, e verbo, português, é ação. Verbo é se fazer alguma coisa. Então, claro que não tem nada de errado com o amor, em a gente ter o sentimento do amor. Claro que não. Claro que não tem nada de errado. Eu tenho sentimentos de amor pelo meu marido, pelos meus filhos, e todas vocês. Mas é além disso, é ação. Porque Deus amou o mundo, eu sempre dou esse exemplo, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que ele gritou lá do alto: eu amo vocês, mas vocês estão com uma natureza pecaminosa, vão passar uma eternidade sem mim, não há comunhão entre a gente, vocês vão passar uma eternidade longe da minha presença, mas saibam que eu amo vocês. Só de palavra, mas eu estou aqui. Não. O que ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Sabe, ele fez algo, ele tomou a iniciativa, ele agiu, ele exerceu uma ação, ele deu, ele entregou o seu filho. E é essa qualidade de amor, por isso que fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, não é só amar de falar, até mesmo em Deus, gente, quantas vezes a gente ouve as pessoas, eu amo Deus, eu amo Deus, e bota, escreve no Instagram, eu amo Deus, tira foto, e botando assim, né, e eu amo Deus, e não sei o quê, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem a minha palavra e obedece, esse é o que me ama. Olha a ação aí de novo. Não é só falar, eu amo a Deus. É uma ação que, nesse caso, se revela através de uma obediência, né? A palavra, a verdade, viver de acordo com o que está aqui, escolher o que ela está me apontando. Claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo, não na nossa força. Então, essa é a qualidade dele. Ele é amoroso. E é com esse amor que ele nos ama, não de palavras, mas um amor que se entregou. Um amor que andava, o versículo que eu falei várias vezes aqui, que andava fazendo bem a todos. Um amor que andava curando, libertando os oprimidos do diabo. Um amor que dizia, que exercia perdão, como ele disse para aquela mulher, olha, vá e não peques mais, vá por essa direção que eu estou te dando, vai por ali. E, sabe, eu estou te apontando uma direção de amor e te dando as condições necessárias para que você ande e para que isso traga vida para você em todos os sentidos. Olha só, é um amor que é cheio de compaixão, porque é um amor que exerce, que faz ações em favor daqueles a quem ele ama, que somos nós. E é essa qualidade de amor que ele nos convida a nós termos em relação uns aos outros. E vale a pena, sabe? Fazendo isso, a gente vai estar revelando, muitas vezes sem abrir a boca, a gente vai estar revelando quem é o nosso Deus. Quem é aquele que mora dentro de nós, né? E que um dia nos salvou. Foi o que eu falei domingo na pregação. Um dia, queridas, alguém se dispôs e cumpriu o chamado que Deus tinha, e se dispôs a ter compaixão de nós, a exercer esse amor de ação e nos revelar Cristo. Então, está na hora da gente agora, né, pegar e dar continuidade a isso, né, seguindo esse chamado que Deus tem nos dado, sabendo que Ele está conosco. Tudo bem? Então, a gente para aqui, 9:06, mas a gente fechou essa primeira parte, né? E semana que vem a gente começa falando especificamente da Trindade. Tá bom? Parar aqui.